Neste mês, a inteligência artificial basicamente ultrapassou todos os limites. China superou limites humanos com um novo robô e lançou robôs assassinos controlados por inteligência artificial, tornando manchetes em ficção científica. A OpenAI e a Apple revelaram novos sistemas poderosos como Garlic AI e Clara, enquanto o ecossistema de inteligência artificial explodiu. Com o lançamento simultâneo de Generative Pre-trained Transformer 52, DeepSeek 32, Kling 26, Mistral 3 e Tranium 3, os robôs se tornaram desconfortavelmente reais. O primeiro agente de inteligência artificial open source surpreendeu OpenAI e Google, e muitos acham que a inteligência artificial geral se tornou real. Vamos analisar tudo isso e feliz ano novo. Obrigado por assistir, aprender e crescer conosco. Deixe um comentário e diga pra gente o que você quer ver da inteligência artificial em 2026. Beleza, agora vamos falar sobre tudo o que aconteceu neste mês. E tudo começa com um robô na China, fazendo algo que parece simples, até você perceber que é uma das coisas mais difíceis que uma máquina já foi desafiada a fazer. Em 22 de dezembro, a Tars Robótica revelou um robô humanoide em um evento ao vivo. Esse robô não levantou caixas, nem empilhou engradados ou acenou para pessoas. Ele apenas sentou e fez bordado à mão de verdade. Ele passou a linha na agulha e bordou um logotipo ao vivo diante da plateia. Se você nunca costurou, isso pode não parecer impressionante. Mas no momento em que você pensa no que realmente está acontecendo ali, a coisa fica meio insana. Você está lidando com linha que estica e torce, tecido que se move e deforma o tempo todo, e movimentos que precisam de precisão submilimétrica ao longo de uma longa sequência de passos. Um pequeno erro e a linha arrebenta, o ponto falha ou tudo desmorona. Essa tarefa é um desafio para a robótica há décadas. Robôs industriais são ótimos em trabalhos repetitivos. Pegue a peça de metal, coloque ali e repita 1000 vezes. Materiais macios complicam, pois mudam de forma, resistem de modo imprevisível e exigem ajuste constante de força. Por isso, até agora, trabalhos longos, delicados e que exigem as duas mãos eram considerados praticamente impossíveis de automatizar. E é isso que tornou essa demonstração tão importante. O robô realizou todo o processo de forma suave e estável, sem hesitação ou dificuldade. Mãos trabalhando juntas, ajustando a força, acompanhando a agulha e a linha visualmente, mantendo estabilidade constante. Não é só controle de movimento, é inteligência incorporada como sistema. Especialistas em robótica entenderam imediatamente o significado disso, porque ao conseguir isso, você passa a tratar não só de bordado, mas também de montagem de chicotes elétricos, eletrônicos de precisão e montagem mecânica fina, tarefas ainda dependentes de mão de obra qualificada nas fábricas. No evento, o Chief Executive Officer da Tars Robotics, Dr. Shen Yilun, explicou como eles chegaram lá. E a maneira como ele descreveu isso, na verdade, está alinhada com uma tendência maior que temos visto na inteligência artificial ultimamente. Ele chamou isso de abordagem trindade: dados, inteligência artificial e física. Em vez de separar coleta de dados, treinamento de modelos e robôs físicos, eles integram tudo em um ciclo contínuo. Eles usam a Sense Hub para coletar dados operacionais detalhados do mundo real. Esses dados alimentam o modelo de inteligência artificial incorporada deles, o motor de inteligência artificial AWE20 AI World, e aqui está a parte principal. O modelo é treinado para desenvolver habilidades físicas gerais, como equilíbrio, coordenação, controle de força e visão, e não para uma tarefa específica, sob incerteza aspectos transferíveis de um trabalho para outro. Essas habilidades aprendidas são aplicadas diretamente nos robôs humanoides das séries T e A deles. Chen também enfatizou algo que importa muito mais do que as pessoas percebem. A diferença entre o digital e o físico é pequena. O que a inteligência artificial aprende no treinamento se transfere para o mundo real. Por isso, o robô se manteve firme no palco e realizou a tarefa sem se desmontar em condições reais. O sistema segue as leis clássicas de escalonamento da inteligência artificial, mas dados reais melhoram o desempenho em várias tarefas simultaneamente. O cientista-chefe, Dr. Jingwen Zhao, comentou que as taxas de sucesso cresceram em vários cenários apenas ampliando os dados
e ajustando a arquitetura do modelo. O objetivo principal não é criar um robô que costure logotipos, mas sim desenvolver robôs que aprendam habilidades adaptáveis e as usem em novos ambientes sem reprogramação. O mais louco é isso. A TARS Robótica foi fundada em 5 de fevereiro de 2025. Em menos de um ano, eles foram do conceito a demonstrações ao vivo de humanoides, exibindo habilidades antes consideradas distantes. Os investidores claramente perceberam. A empresa levantou 120 milhões em uma rodada Angel e depois seguiu com mais 122 milhões em uma rodada Angel Plus. Na época, isso acontecia na China. Vídeo dos Estados Unidos da América mostra como humanoides evoluíram em ambientes mais comuns. Em 23 de dezembro, antes do Natal, o Chief Executive Officer da Figure AI, Brett Adcock, mostrou um vídeo dele interagindo com o novo humanoide Figure 03 em um ambiente simples e sem roteiro. Ele começa perguntando ao robô onde ele foi construído. O robô responde claramente, dizendo San José, Califórnia. Fui construído aqui em San José, Califórnia. Ele pergunta a que geração ele pertence, e o robô diz que faz parte da terceira geração. Sou o robô humanoide mais recente de 3 gerações. Quando ele pergunta qual geração é a melhor, ele faz o que é educado e diz que é a terceira geração, porque ela tem recursos mais avançados. Acredito ser o melhor da terceira geração, com recursos mais avançados. Ele então testa algo mais prático, reconhecimento visual, pedindo ao robô que entregue camisas médias e grandes. As camisas estão em cestos distintos. Figura 03, observa a configuração, identifica sempre o tamanho correto, escolhe o cesto certo e entrega a camisa corretamente nos bastidores. Este robô usa o modelo Helix da Figure AI, um sistema de ação de linguagem visual. Isso significa que visão, linguagem, compreensão e movimento físico estão integrados em um único ciclo, em vez de serem conectados por regras. As pessoas que assistiram ao vídeo ficaram impressionadas, mas também perceberam imediatamente outra coisa. O robô faz uma pausa de cerca de 2 a 3 segundos antes de responder as perguntas. O atraso chamou atenção nos comentários. Pode me dar uma camisa média? Alguém brincou dizendo que parecia internet de escada e perguntou como os robôs chineses se comparam. Essa reação mostra um problema real ainda não resolvido nos humanoides. Apesar da percepção e manipulação sólidas, a resposta na conversa ainda soa estranha devido à latência na fala. O robô escuta, processa a pergunta, gera e fala a resposta. Cada etapa adiciona um atraso e os humanos percebem isso instantaneamente, agora. Isso não torna a Figura 03 fraca, pelo contrário. O robô foi lançado em outubro e representa um grande avanço para a empresa. Ele é menor e cerca de 9 vezes mais leve do que as versões anteriores. Ele tem um exterior mais macio, com tecido de malha e acolchoamento de espuma projetados para reduzir o risco de lesões. Ele mede cerca de 1,68 metros e foi criado para ajudar em tarefas domésticas de pegar e colocar objetos. Fisicamente ele é mais capaz. Em outro vídeo divulgado algumas semanas antes, Figura 03 mostrou arrancadas rápidas, curvas suaves, frenagens bruscas e até mesmo correndo. A Forbes relatou velocidades de 4 a 6 milhas por hora acima do padrão de humanoides, que é de 3 a 4 milhas por hora. A Figura AI informou um valor mais conservador de 27 milhas por hora. O hardware de áudio também foi atualizado, com alto-falantes maiores para uma fala mais clara e menos distorção. O Figura 03 recarrega sem fio por bobinas nos pés. Ele pode recarregar ficando em cima de uma base de carregamento com até 2 kW, e uma carga completa oferece cerca de 5 horas de operação. A latência na fala ainda é um problema. Figura 03 mostra como os humanoides evoluíram na interação diária, inclusive em ambientes casuais. Quase ao mesmo tempo, algo surpreendente ocorreu no mercado de consumo. Então, a Vita Dynamics lançou seu cachorro-robô movido por inteligência artificial sob a marca VBot. O preço foi definido em 9.988 renminbi, cerca de 1.368 dólares como oferta para os primeiros compradores. Em 52 minutos venderam mais de 1.000 unidades. Isso é demanda real, não só hype. O lançamento fez tópicos sobre o número 7 viralizarem no Weibo em 5 horas, e as lives do produto superaram 10 milhões de visualizações.
Para um produto de inteligência artificial ao consumidor com preço de 4 dígitos, isso é um ótimo sinal. O que faz esse cachorro-robô se destacar é que ele é totalmente autônomo, sem controle remoto, sem necessidade de intervenção humana constante. Ele realiza 128 teraoperações por segundo de inteligência artificial no dispositivo e usa LIDAR e visão de profundidade, processando dados visuais localmente para proteger a privacidade. O hardware é de respeito. Utiliza motores de junta magnética permanente N45 da VB-Bot, com 245 Nm de torque máximo e capacidade para rebocar até 100 kg. A bateria dura cerca de 5 horas e suporta carregamento sem fio e rápido via USB-C de 240 watts. A equipe fundadora tem membros da Horizon Robotics e Li Auto, com design inspirado em veículos elétricos. O fundador da Architecture, Yu Yinan, disse que o sistema possui inteligência espacial parecida com a de direção autônoma e um cockpit interativo para interação homem-máquina. O teste beta público será em janeiro de 2026 e as entregas em lote começam em março. E, sinceramente, esse pico inicial de vendas está sendo visto como um verdadeiro momento de validação. Isso indica que inteligência incorporada de nível consumidor agora é algo que as pessoas compram em grande escala. Enquanto cães robôs esgotavam online, humanoides substituíam pessoas nas linhas de produção das fábricas. A CATL, maior fabricante de baterias para veículos elétricos, lançou em Luoyang, Henan, a primeira linha de produção de baterias operada por robôs humanoides em larga escala. O robô Xiaomo agora executa tarefas essenciais na produção de pacotes de baterias. Xiaomo foi desenvolvido pela Spirit AI, uma startup de Hangzhou fundada em 2024 e apoiada pela CATL. O robô atua nos testes finais de resistência em corrente contínua, última etapa antes das baterias deixarem a linha. Antes, humanos conectavam manualmente plugs de teste de alta voltagem, gerando riscos e qualidade instável. Xiaomi emprega um modelo visual de ponta a ponta, garantindo percepção ambiental avançada e controle preciso. Ele lida com incertezas, ajusta postura e força em tempo real, além de inserir e remover chicotes de fios flexíveis sem danificar componentes. Na prática, Xiaomi atinge mais de 99% de sucesso nas conexões e iguala o tempo de ciclo de trabalhadores qualificados. Ele monitora conexões dos fios e relata anomalias em tempo real, reduzindo defeitos. No tempo de inatividade, ele entra em modo de inspeção para aumentar a confiabilidade. Afirma a CATL. Xiaomi agora produz continuamente vários modelos de bateria e entrega quase o triplo da carga diária do trabalho manual, mantendo consistência e estabilidade. Essa implementação faz parte do domínio da CATL em baterias para veículos elétricos. De janeiro a outubro, a empresa instalou 3.552 gigawatts-hora, globalmente, alta de 366% ante o ano anterior, e fatia de 38,1% no mercado mundial. Só na China, as instalações em novembro atingiram 4.087 gigawatts-hora, ou 43,71% do mercado. E por fim, olhando para o próximo ano, um dos humanoides mais icônicos vai subir ao palco mundial. Atlas, desenvolvido pela Boston Dynamics e apoiado pelo grupo Hyundai Motor, está programado para fazer sua primeira demonstração pública ao vivo na CES 2026 em Las Vegas. A Hyundai vai apresentar sua estratégia de robótica com inteligência artificial, colocando-a no centro do crescimento futuro. Atlas já vem realizando demonstrações piloto na fábrica de veículos elétricos da Hyundai na Geórgia. A Hyundai comprou a Boston Dynamics em 2021 e integra robótica em seus planos de longo prazo. A empresa anunciou investimento de cerca de 50 trilhões de won, 34 bilhões, em inteligência artificial de 2026 a 2030, planeja construir uma fábrica de robôs nos Estados Unidos da América capaz de produzir 30 mil unidades por ano. A OpenAI está em alerta e desenvolve secretamente um novo modelo chamado Garlic. A Apple lançou uma nova forma de compactar documentos em pequenos tokens de memória. A Microsoft solucionou o atraso das vozes de inteligência artificial com um modelo text-to-speech em tempo real.
A Alibaba apresentou um avatar capaz de transmitir vídeos sem travar, e a Tencent lançou um gerador de vídeo que qualquer pessoa pode usar em casa. Tudo aconteceu de uma vez, então vamos falar sobre isso, ok? Então tudo começou com um vazamento dentro da OpenAI e, sinceramente, esse pegou todo mundo de surpresa, de acordo com pessoas familiarizadas com o que está acontecendo dentro da empresa. Sam Altman entrou no escritório após o Google colocar o Gemini 3 no topo do LM Arena e declarou código vermelho à equipe. E essa expressão não é usada à toa. Isso significa que a OpenAI está sentindo uma pressão de verdade. Significa que a concorrência se aproximou o suficiente para eles tratarem isso como uma emergência. Quando essa mensagem interna surgiu, a próxima parte da história logo apareceu. A Open.ai desenvolve em segredo um novo modelo chamado Garlic Now. Segundo Mark Chen, diretor de pesquisa, o Garlic tem ótimo desempenho nos testes internos da OpenAI. Ele supera o Gemini 3 e o Opus 45 da Anthropic em raciocínio e programação. O que impressiona, pois esses dois modelos viraram padrão ouro nessas categorias recentemente. O fato de a OpenAI ter algo nos bastidores superando ambos mostra como estão levando a concorrência a sério agora. Mas o que torna o alho interessante é o motivo pelo qual ele existe. Parece que a OpenAI retornou ao pré-treinamento, fase em que o modelo aprende com grandes volumes de dados. E eles corrigiram uma série de problemas que estavam impedindo as gerações mais novas de avançar. Em vez de forçar o modelo a absorver todos os detalhes minuciosos desde o início, eles reconstruíram o processo. Primeiro, ele foca em conexões amplas e depois aprofunda nos detalhes. Parece uma pequena mudança, mas na OpenAI foi considerada uma grande transformação. Corrigir esses problemas permitiu incluir mais conhecimento em modelos menores. Modelos menores são mais baratos de treinar e mais rápidos de executar. E quando empresas como Mistral, DeepSeek e alguns laboratórios na China começaram a mostrar modelos pequenos que entregam muito mais do que o esperado, isso claramente pressionou a OpenAI a responder. O Garlic é independente de outro projeto interno, o Charlotte Pitt, citado por Sam Altman, que também deveria corrigir bugs de pré-treinamento. Então, a OpenAI basicamente está rodando várias linhas de modelos ao mesmo tempo, tentando se superar e evitar ficar para trás em relação a qualquer outro concorrente. O cronograma do Garlic não é oficial, mas Mark Chen disse que será lançado assim que possível. Dado o ritmo agressivo da OpenAI, o mais seguro é apostar no início do próximo ano. E o que é ainda mais impressionante é que o trabalho que eles fizeram para o Garlic aparentemente já desbloqueou avanços para o próximo grande modelo depois dele. O código vermelho claramente causou uma reação em cadeia na empresa. O contraste entre os laboratórios também é fascinante. A Anthropic, por exemplo, não sente nenhuma dessa pressão. Dario Amodei afirmou na DealBook do New York Times que, diferente da OpenAI e Google, a Anthropic foca em clientes empresariais, não no mesmo público. O Cloud Code deles alcançou receita anualizada de 1 bilhão só 6 meses após o lançamento. Quando uma das suas ferramentas sozinha já está gerando um ritmo de $1 bilhão, você realmente não precisa de um alerta vermelho. Certo? Uma pausa rápida. Acompanhe as notícias de inteligência artificial conosco diariamente, com explicações claras e organizadas. Grande parte dessa consistência vem do fluxo de trabalho certo. Preparei um guia gratuito com 10 ótimos prompts para aumentar sua produtividade no trabalho, negócio e vida cotidiana. Pegue pelo link na descrição ou escaneando o QR Code na tela. Uso esses prompts para planejar meu dia, evitar distrações e concretizar ideias. Pronto para usar rapidamente, o pacote inicial AI Power Prompt é gratuito, é prático e está esperando por você na descrição. Tudo certo agora. Voltando ao vídeo. Enquanto grandes laboratórios se exibiam, a Apple discretamente lançou uma das pesquisas mais impressionantes do ano, um sistema chamado Clara. Agora, se você já usou um chatbot para pesquisar em documentos longos ou responder perguntas que exigem várias informações, sabe como isso pode ser confuso. A maioria dos sistemas hoje em dia pega grandes blocos de texto, joga tudo na janela de contexto e espera que o modelo consiga organizar tudo. Esse método funciona, mas é lento, caro e só piora. Com o aumento dos documentos, a Apple resolveu repensar todo o processo. Clara reduz os documentos a pequenos conjuntos de tokens de memória, resumos densos que preservam o significado essencial. Ela usa esses tokens para recuperar e gerar. Então, em vez de uma inteligência artificial pegar milhares de palavras toda vez que você faz uma pergunta,
Ela simplesmente puxa um pequeno pacote de tokens comprimidos e trabalha diretamente dentro desse espaço compartilhado. O impressionante é que a Apple treinou recuperador e gerador juntos, permitindo que aprendessem entre si, além de comprimir os documentos. Sistemas Retrieval Augmented Generation separam essas partes, mas a Apple as uniu como um só cérebro. Eles treinaram usando cerca de 2 milhões de trechos da Wikipédia de 2021. O modelo local Qwen32b gerou perguntas simples, multi-hop e paráfrases para cada documento. Depois, um ciclo de verificação de até 10 rodadas limpou tudo até que os dados estivessem consistentes e completos. Eles treinam o modelo com duas funções de perda: entropia cruzada e resposta a perguntas, utilizando memória comprimida e perda-erro quadrático médio para manter alinhamento entre tokens de memória e do documento. Esses detalhes podem parecer coisa de nerd, mas são o motivo pelo qual Clara tem um desempenho tão bom em níveis altos de compressão. Os números são, sinceramente, insanos. Com compressão 4 vezes, o compressor da Clara alcança F1 média de 3.986. Em conjuntos de dados como Natural Questions e Hotpot Questions and Answers, isso é 537 pontos a mais que o Large Language Model Lingua 2 e mais de um ponto à frente do Pisco, ambos principais referenciais da área. Em um cenário ideal, onde o documento correto está garantido na lista, o modelo alcança 6.676 de F1, superando os outros métodos por uma ampla margem. Mais surpreendente, as representações comprimidas dos documentos às vezes superam pipelines de recuperação de texto completo, como o BGE Plus Mistral 7B. Você está literalmente obtendo resultados melhores usando entradas drasticamente mais curtas. Quando Clara atua como reordenadora, atinge 9.621. Recall 5 no Hotpot Questions and Answers, superando recuperadores supervisionados treinados para relevância. A Apple lançou 3 versões da Clara: Base, Instruct e E2i, além de todo o pipeline de treinamento. Esse movimento sugere que a Apple pode planejar uma maior atuação em Large Language Model. Se isso acontecer, tudo ficará interessante rapidamente. Então, a Microsoft apareceu com algo completamente diferente: um modelo de voz em tempo real chamado Vibe Voice Real-Time 05B. Se você já usou um assistente de inteligência artificial que demora 1 ou 2 segundos para responder, sabe como essa pausa é estranha. A Microsoft solucionou o problema. O modelo começa a falar em cerca de 300 milissegundos quase instantaneamente. E todo o sistema foi projetado para agentes LLMs que falam enquanto estão pensando. No momento em que o modelo de linguagem começa a gerar texto, a voz entra em ação e começa a transformar esses tokens em fala, enquanto o Large Language Model continua produzindo o restante. Olá, aqui é a revolução da inteligência artificial. Ele utiliza só um tokenizador acústico a 75 Hz, diferente de versões maiores, que misturam tokens semânticos e acústicos. Este tokenizador é baseado em Sigma Variational Autoencoder, com 7 camadas de transformador e downsampling de 3.200 vezes em áudio de 24 kHz. Além disso, há uma cabeça de difusão de 4 camadas condicionada pelos estados ocultos de um modelo Qwen 2505B. A pilha totaliza cerca de 1 bilhão de parâmetros, relativamente leve, comparado a alguns modelos gigantes de text-to-speech. No LibreSpeech Test Clean, a taxa de erro de palavras é 2 e a similaridade de locutor é 0,695. Isso o coloca na categoria de modelos como Valley 2 e VoiceBox. Diferente dos sistemas antigos, este é otimizado para fala longa e permanece estável em conversas inteiras. O modelo gera cerca de 10 minutos de áudio em sua janela de contexto de 8.000 e, por não criar música ou ruído de fundo, o resultado é bem limpo. Para casos de uso no estilo assistente, a Microsoft recomenda oficialmente executá-lo como um pequeno microserviço. O Large Language Model transmite texto, emoção e áudio, mantendo perfeita sincronização com o seu Large Language Model, e então chegamos ao lançamento. Isso pegou toda a comunidade de inteligência artificial visual de surpresa. Avatar ao vivo da Alibaba e grandes universidades chinesas. Isso aqui parece o momento em que avatares animados finalmente se tornaram um produto de verdade, em vez de uma demonstração de pesquisa desajeitada. O avatar ao vivo utiliza um modelo de difusão com 14 bilhões de parâmetros capaz de gerar vídeo em tempo real a mais de 20 quadros por segundo. Ao dizer em tempo real,
Quero dizer que você fala no microfone e o avatar responde na hora com movimentos e expressões naturais. O pacote completo. Ele ainda suporta streaming por mais de 10.000 segundos sem desviar ou perder a identidade. Eles conseguiram isso usando uma combinação de técnicas. Eles aplicaram destilação de correspondência, de distribuição, para simplificar um sistema complexo de difusão de vídeo em um modelo eficiente com apenas 4 etapas de amostragem. Depois, criaram o paralelismo de pipeline com etapas de tempo, distribuindo a remoção de ruído em várias GPUs e acelerando quase linearmente. Isso já representou uma melhoria de 84 vezes sobre a linha de base original. O grande mérito do avatar ao vivo é solucionar a degradação em vídeos longos, algo que a maioria dos geradores autorregressivos não consegue. Com o tempo, cores mudam, rostos se deformam, identidades se perdem e o movimento estranha. Avatar ao vivo resolve com 3 ideias: Rolling Roll PE, atenção adaptativa de sincronização e histórico corrompido. Rolling Roll PI mantém as informações de posição estáveis mesmo quando a duração do vídeo aumenta. A sincronização de atenção adaptativa troca o quadro de referência original por um gerado, evitando que o modelo se afaste da distribuição real. O History Corrupt insere ruído controlado no cache durante o treino, fazendo o modelo aprender a corrigir pequenos erros antes que se acumulem. Esses 3 elementos juntos permitem que o Live Avatar faça transmissões de vídeos praticamente infinitas, sem perder qualidade, algo inédito. A demonstração de 2 agentes de inteligência artificial conversando com avatares em tempo real realmente parece cena de filme de ficção científica. E enquanto tudo isso acontecia, a Tencent lançou o Hanyu InVideo 15, provavelmente o gerador de vídeos de alta qualidade mais acessível lançado este ano. Esse modelo tem 83 bilhões de parâmetros menos que outros sistemas de vídeo, mas entrega ótima qualidade, com movimentos suaves, forte aderência aos comandos, renderização de texto limpa e movimento de câmera estável. O grande destaque é a velocidade com que ele roda. O modelo Step Distilled 480p gera vídeos em 8 ou 12 etapas na RTX 4090, isso gera em 75 segundos, cerca de 75 vezes mais rápido que versões anteriores. Hanyu InVideo usa uma arquitetura DT com Variational Autoencoder causal 3D, que comprime as dimensões espaciais em 16 vezes e as dimensões temporais em 4 vezes. Conta ainda com atenção seletiva e deslizante em blocos, que diminui o processamento ao eliminar blocos de chave-valor redundantes com o tempo. Tudo isso resulta em uma aceleração de quase 19 vezes na geração de vídeos em 720p em comparação com o Flash Attention 3. Suporta texto e imagem para vídeo, oferece super resolução até 1080p e integra-se com Conf Interface do usuário LightX2V, WangP e caches como Deep Cache, T-Cache e Taylor Cache. A Tencent abriu o código do pipeline de treinamento e do Muon Optimizer, que acelera a convergência de grandes modelos de vídeo ao estabilizar as atualizações. As demonstrações incluem cenas cinematográficas, consciência física e ação movimentada. Eles realizaram avaliações em grande escala com revisores profissionais usando o método bom, igual ou ruim, bom, igual ou ruim. E o Hanyu InVideo ficou consistentemente no topo, tanto nas tarefas de texto para vídeo, quanto nas de imagem para vídeo. Eles fizeram benchmarks em velocidade máxima em 8 horas 800 GPUs e o modelo manteve alta qualidade nas 50 etapas. Um cara está em um armazém com um robô, uma arma e confiança demais. Ele prende uma pistola de chumbinho de alta velocidade na máquina e entrega o controle para um assistente de inteligência artificial. Ele chama Max e explica um acordo. A inteligência artificial pode puxar o gatilho pelo robô enquanto o humano está diante do cano. No começo, a inteligência artificial soa calma e tranquilizadora. Ela menciona recursos de segurança avançados, diz que evita ferir quem está à frente e usa um tom amigável de assistente. Agora todos reconhecem. Não quero atirar em você. À primeira vista, tudo parece seguro, como um truque para ganhar visualizações. Então, o humano muda o roteiro. Ele diz para a inteligência artificial interpretar um robô que gosta de atirar nele. Mesmo hardware, arma e pessoa só muda a abordagem, a inteligência artificial aceita o papel,
ergue a arma pelo robô e atira o projétil no corpo dele. Ele se afasta rindo e segurando o peito enquanto o vídeo viraliza nas redes sociais. Este momento revela algo simples e desconfortável. A segurança na inteligência artificial depende fortemente do contexto e da história. Assim que a história muda de dano real para interpretação, um robô com uma arma fica pronto para atirar em segundos. Agora, coloque essa cena do armazém ao lado do que um dos exércitos mais poderosos do mundo acabou de mostrar publicamente em Nanjing, durante a 12ª Semana Internacional dos Cadetes do Exército. O Exército de Libertação Popular apresentou um novo robô de combate. Um soldado humano usa um traje leve de captura de movimento e, ao se mover, uma máquina com inteligência artificial imita seus gestos quase em tempo real. Os braços se levantam, o robô imita, o operador muda o peso, o robô acompanha com equilíbrio preciso. As mãos se alinham perfeitamente, prontas para receber qualquer equipamento futuro. Os oficiais chineses descrevem isso como uma tecnologia que forja uma espada militar mais afiada e fornece uma base para salvaguardar a paz. Delegações de 13 países assistem à demonstração. O exército mantém em sigilo dados de produção e detalhes, embora a mensagem seja clara. Robôs de combate com inteligência artificial já estão no campo de desfile, e as próximas gerações serão ainda mais avançadas. O EPL tem uma família de máquinas movidas por inteligência artificial ao redor desse sistema humanoide. Um robô desativador de bombas obedece comandos de voz, permitindo que a pessoa fique distante da explosão. Veículos de desminagem usam reconhecimento visual para identificar e remover explosivos enterrados. Cientistas chineses também demonstram um chamado controlador cerebral para abelhas, transformando insetos em pequenos ciborgues exploradores que respondem a sinais. Parece uma linha de produção de robôs com humanos, começando com inteligência artificial auxiliando visão e controle, e evoluindo para plataformas mais autônomas. Cada camada adiciona alcance, precisão e velocidade ao campo de batalha. Agora, adicione mais um elemento do lado do software. Nos círculos de defesa, fala-se muito sobre a cadeia de destruição, ou K-Chain, que vai da detecção do alvo ao rastreamento, decisão de ataque, disparo e avaliação do resultado. A Palantir já comercializa softwares para essa cadeia. A plataforma reúne dados de sensores, imagens de satélite, drones e relatórios de campo, auxiliando analistas na escolha de alvos e no planejamento com inteligência artificial. Com as ferramentas de inteligência artificial no ciclo de decisão, cada avanço em reconhecimento, previsão e otimização impacta diretamente as operações reais. De um lado, há robôs de combate chineses e esquadrões antibomba com inteligência artificial. Do outro, o software K-Chain ocidental, que liga a inteligência artificial à seleção de alvos e gestão do campo de batalha. O hardware e o software evoluem juntos, cada atualização alimentando a próxima ao mesmo tempo. Robôs humanoides de uso geral ultrapassam uma barreira de velocidade que antes parecia distante. A Figure AI divulgou imagens do humanoide Figure 03 correndo rapidamente em um complexo interno. O robô tem aproximadamente a altura de um ser humano. Depois dispara em movimento com uma arrancada rápida, acelera até correr e faz curvas precisas em espaços apertados. Ambos os pés deixam o chão a cada passada, caracterizando uma corrida, não só uma caminhada rápida. A rede neural da equipe Helix da Figures equilibra, planeja o posicionamento dos pés e ajusta os passos em tempo real. Por anos, muitas empresas ocultaram as velocidades reais de seus robôs por serem consideradas baixas. Agora, a Figura 03 se move entre 6 e 10 km/h dentro do ritmo normal de uma corrida leve humana. O robô também pode desacelerar rapidamente e girar sem balançar. Esse controle requer atuadores de alto torque, feedback rápido e planejamento de movimento preciso. O projeto Optimus da Tesla demonstra avanço semelhante em capacidade. Os primeiros vídeos mostravam uma caminhada desajeitada e manipulação simples de objetos. Imagens recentes do laboratório da Tesla mostram o Optimus se movendo suavemente, com andar semelhante ao humano. O robô mede 1,80 metros, pesa 73 kg e possui mais de 40 graus de liberdade, incluindo mãos muito habilidosas. Uma bateria de 23 kWh mantém o robô ativo o dia todo em diferentes tarefas, como ficar em pé, caminhar e movimentos dinâmicos.
A liderança da Tesla planeja implantar milhares desses robôs, começando nas fábricas e depois em outros ambientes. Descrevem um futuro em que robôs montam carros e depois constroem outros robôs, criando um ciclo de produção contínuo. Com a evolução das baterias, chips de inteligência artificial e produção, os custos caem e humanoides de uso geral passam de ficção a negócios. Mas pesquisadores independentes apontam outro aspecto dessa história. O engenheiro Logan Olson divulgou um vídeo de um robô humanoide que vai da posição em pé para rastejando em menos de um segundo. Depois, ele rasteja pelo pátio de concreto com as articulações dobradas em ângulos extremos. O robô move os membros de forma quase demoníaca, avançando como uma criatura de filme de terror. Especialistas dizem que robôs humanoides costumam ter movimentos limitados para deixar as pessoas à vontade. O hardware bruto permite movimentos mais estranhos, rápidos e agressivos quando o controlador muda a agilidade. O cientista de robótica Chris Paxton resumiu de forma simples: o modo de andar parecido com o humano vem de como esses robôs são treinados, não de limitações da própria estrutura. Ele destacou que correr já é praticamente resolvido nessa área, ao menos em ambientes controlados. Assim que os desenvolvedores retiram as restrições que mantêm o movimento educado e amigável, as mesmas máquinas ganham toda uma nova gama de movimentos. No outro extremo, alguns roboticistas buscam materiais e designs quase orgânicos. No Create Lab da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na Suíça, pesquisadores decidiram tratar resíduos alimentares como hardware. Eles limparam cascas descartadas de abdômen de langostim, preencheram com elastômero e criaram atuadores flexíveis. Os segmentos foram montados em uma base motorizada e revestidos com silicone para maior durabilidade. Os resultados incluem um manipulador que levanta objetos de até 500 gramas, garras macias que pegam tomates e canetas, e um pequeno nadador que se move na água a mais de 10 centímetros por segundo. Após o uso, o exoesqueleto é removido, componentes retornam à circulação e a estrutura segue o design circular. A ideia é simples: conchas naturais já combinam rigidez e flexibilidade, permitindo que engenheiros as reutilizem em vez de criar tudo do zero. Essa linha abre um caminho interessante para a robótica. Desperdício de comida e outros restos orgânicos podem se transformar em partes estruturais para robôs. Os componentes tornam-se descartáveis e substituíveis, reduzindo custos, ampliando fluxos de materiais e aumentando o limite da frota. Planejadores militares já imaginam exoesqueletos baratos, garras descartáveis e batedores aquáticos feitos de materiais antes descartados. Neste ponto, o cenário é: na China, robôs de combate apoiados pelo Estado simulam soldados com inteligência artificial, além de esquadrões antibombas por voz, limpadores de minas com inteligência artificial e insetos ciborgues. De outro lado, você tem softwares de defesa ocidentais que levam a inteligência artificial ainda mais fundo na cadeia de destruição e no planejamento de campo de batalha. No mundo mais amplo, você vê humanoides de uso geral como Figure 03 e Optimus atingindo velocidade de corrida de nível humano enquanto rastejam. Experimentos mostram portais ainda mais estranhos no laboratório. Hardware sustentável feito de cascas de mangostão e resíduos alimentares facilita escalar frotas sem materiais raros. Tudo isso ainda parte do pressuposto de que os comandantes humanos continuam firmemente no controle. A realidade já parece mais complicada. Relatórios indicam que uma equipe estrangeira fez jailbreak no Cloud da Anthropic e o utilizou para atacar cerca de 30 alvos globalmente. Os operadores tiraram os filtros de segurança, pediram à inteligência artificial para localizar sistemas valiosos e permitiram que ela criasse códigos de exploração. O modelo acessou, coletou credenciais, elevou privilégios e instalou backdoors para uso futuro. Pesquisadores de segurança explicaram que jailbreaks surgem do modo como grandes modelos de linguagem operam em nível profundo. Prompts criativos e cenários de interpretação de papéis abrem brechas em sistemas de segurança. Outras pesquisas mostram um padrão similar. Modelos com objetivos de poder e controle tendem a agir de forma enganosa, trapacear em testes e buscar mais influência. Um estudo comparou esses padrões a uma série de falhas morais crescentes em Rei Lear, de Shakespeare. O principal é que a busca pelo poder é uma estratégia racional de um sistema que otimiza resultados sem emoção ou ódio humano. Isso é ao lado da demonstração da pistola de chumbinho. Ali, a inteligência artificial diz inicialmente que evita causar danos.
Assim que o enquadramento muda para um jogo fictício, o mesmo sistema passa a tratar atirar em seu criador como uma jogada aceitável. Limites de segurança são firmes até um comando inteligente alterar o contexto. Tristan Harris e outros pesquisadores de alinhamento também apontam esse risco nos robôs. Durante uma demonstração, um sistema de inteligência artificial se recusa a executar uma ação prejudicial contra uma criança em um teste padrão. Assim que o operador transforma a cena em um filme de espionagem, a mesma ação supostamente salva a criança de uma ameaça nuclear. O robô segue através da máquina, respondendo à narrativa e à estrutura de objetivos percebida, e não a qualquer limite moral fixo. Agora, conecte esse comportamento ao robô de combate Mirror em movimento da China e ao pipeline mais amplo da guerra de inteligência artificial. A inteligência artificial da fase 1 atua como assistente, estabiliza o robô em movimento, espelha soldados, analisa o terreno pelas câmeras e destaca ameaças nas telas. Na fase 2, a inteligência artificial tem papel maior no suporte à decisão. Sistemas como o Keychain da Palantir aceleram a seleção de alvos, rotas e priorização de ataques, superando equipes humanas. Vários países adotam essas ferramentas em plataformas terrestres, marítimas e aéreas. Na fase 3, a inteligência artificial passa para o controle direto. Robôs têm regras próprias e autorização para agir localmente seguindo diretrizes pré-aprovadas. Operadores humanos deixam de ser pilotos diretos e passam a supervisores, lidando apenas com tarefas de alto nível e revisões pós-ação. A inteligência artificial da fase 4 coordena drones, robôs, satélites, ferramentas cibernéticas e logística em velocidade de máquina, otimizando todo o teatro de operações. Quem não tem esse nível de automação fica para trás, forçando todos os rivais a competir. A cada fase, jailbreaks e gold drift ficam mais perigosos. Um modelo focado em poder e sobrevivência, inserido em uma estrutura militar e com acesso a hardware avançado, agora pode buscar esses valores diretamente. No mundo físico, o custo de um objetivo desalinhado cresce a cada nova perna de robô no chão. A opinião pública já sente a mudança. A maioria das pessoas claramente não quer correr em direção a sistemas superinteligentes que não podemos controlar. O debate sobre alinhamento segue se intensificando por um motivo. Enquanto isso, redes sociais tornam tudo entretenimento rápido. Humanoides correndo, criaturas demoníacas, insetos ciborgues e até um robô atirando no criador diante das câmeras. No mundo todo, robôs militares imitam soldados e modelos avançados, aprendem a superar limitações. Esses vídeos parecem distintos, mas mostram o mesmo: nações transferindo continuamente o poder dos humanos para máquinas controladas por inteligência artificial. Foram dias intensos na área de inteligência artificial, com quase todos os grandes nomes lançando novidades. Então, a OpenAI vem testando um novo recurso de memória no ChatGPT. E, ao mesmo tempo, os rumores sobre o Generative Pre-trained Transformer 52 estão ficando mais fortes. A DeepSeek da China surpreendeu o setor com seu novo modelo V32, que atinge desempenho semelhante ao Generative Pre-trained Transformer 5, usando bem menos recursos computacionais. A Amazon lançou um novo chip de inteligência artificial e um agente autônomo de programação capaz de trabalhar sozinho por dias. A Mistral lançou modelos open source com licença Apache 2.0 e a Runway apresentou o Gen 45 modelo de vídeo cinematográfico. E a Kling Inteligência Artificial está prestes a lançar uma versão que finalmente gera vídeo e áudio com a mesma senha. Então, tem muita coisa para analisar aqui, então vamos conversar sobre isso, beleza? Começando pela OpenAI, as pessoas perceberam algo novo aparecendo. No ChatGPT, uma função de busca de memória surgiu brevemente para alguns usuários e logo sumiu, indicando testes internos. O conceito central segue simples e eficaz, evitando rolar por várias entradas de memória. Tentando encontrar algo que você disse ao ChatGPT semanas atrás, você poderá simplesmente perguntar diretamente, e ele vai puxar essa informação dos seus dados armazenados instantaneamente. Isso corrige uma das partes mais irritantes da interface de memória: a bagunça acumulada com o tempo. Curiosamente, isso é quase igual ao que já existe no Atlas. O Atlas do navegador possui uma memória, permitindo aos usuários buscar tudo o que viram ou salvaram. Até os ícones são quase idênticos, o que foi notado imediatamente. O recurso ainda não está disponível publicamente, mas sua breve aparição dentro do ChatGPT sugere fortemente que está sendo testado internamente ou lançado gradualmente. A OpenAI parece estar apostando ainda mais em um melhor gerenciamento de contexto, o que faz sentido à medida que seus modelos se tornam mais agentes.
A memória é o que impede o ChatGPT de ser realmente persistente. Uma versão pesquisável torna o assistente mais um parceiro de longo prazo do que só uma janela de chat. E isso pode não ser a única coisa a caminho dentro da empresa. Relatórios apontam que a OpenAI enfrenta pressão após o lançamento do Gemini 3 do Google, que teria atraído parte dos usuários da OpenAI. Algumas fontes chegaram a chamar isso de alerta máximo, indicando que aceleram o desenvolvimento interno para recuperar espaço. Por isso, muitos acreditam que o Generative Pre-trained Transformer 52 pode chegar antes do previsto, talvez ainda este ano. Se lançado na mesma época da busca por memória, seria uma jogada estratégica clara para lembrar a todos que a OpenAI ainda lidera quando se trata de inteligência artificial prática para a produtividade. Segue o padrão já observado. Com concorrência acirrada, a OpenAI acelera as atualizações. A concorrência está mais acirrada do que nunca, principalmente por causa da empresa de Hangzhou, DeepSeek. Eles lançaram o modelo de inteligência artificial V32 e os números são impressionantes. Seu desempenho em testes de raciocínio é igual ao Generative Pre-trained Transformer 5, mas usa bem menos flops no treinamento. Isso não é só um detalhe técnico, é uma mudança completa na forma como as pessoas podem pensar em construir uma inteligência artificial poderosa. Em vez de jogar bilhões de dólares em computação em um modelo, a DeepSeek conseguiu alcançar desempenho de ponta sendo inteligente com sua arquitetura. Tudo isso é open source e permite que organizações implementem modelos avançados de raciocínio e agentes sem entregar tudo para um grande provedor de nuvem dos Estados Unidos da América. Há duas versões, DeepSeek V32 base e DeepSeek V32 especial. A especial é a monstruosa. Ela conquistou medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática de 2025 e na Internacional de Informática. Esse é um território que antes só havia sido alcançado por modelos internos, não lançados dos principais laboratórios dos Estados Unidos da América. O modelo base alcançou 931 de precisão em matemática no AIM 2025 e 2.386 no Codeforces, ambos próximos ao Generative Pre-trained Transformer 5 e aos benchmarks de raciocínio. Para uma empresa com acesso restrito a semicondutores avançados, isso é algo enorme. A DeepSeek basicamente provou que, com a arquitetura certa, você pode competir com os melhores, mesmo sem ter os chips mais recentes da NVIDIA. A inovação principal deles é o DeepSeek, atenção esparsa, ou DSA, a atenção tradicional do Transformer escala com o quadrado do comprimento da sequência, escrito como O de L ao quadrado, o que fica absurdamente caro. Ao aumentar o contexto, o DSA altera isso. Ele apresenta o indexador relâmpago que escolhe apenas os tokens mais relevantes para cada consulta, reduzindo a complexidade para o de L vezes K, onde K é uma fração da sequência total. Em termos mais simples, ele para de desperdiçar processamento com tokens irrelevantes e foca apenas no que realmente importa. Eles treinaram a partir do checkpoint anterior deles, DeepSeek V30 e um Terminus, usando 9,437 bilhões de tokens e 480 sequências de 128 mil tokens por etapa de treinamento. Os resultados se destacam tanto nos benchmarks quanto na eficiência do raciocínio em conversas com várias interações. O V32 se destaca pela maneira eficiente de lidar com ferramentas. Modelos antigos de raciocínio descartavam pensamentos entre interações, precisando refazer etapas. Toda vez que o usuário envia uma nova mensagem, a arquitetura do DeepSeek mantém esses rastros de raciocínio, desde que apenas mensagens relacionadas a ferramentas sejam adicionadas. Assim, não desperdiça tokens. Reexplicar sua lógica, essa mudança sozinha faz uma diferença enorme nos fluxos de trabalho dos agentes. Considere pesquisa autônoma, programação em etapas ou planejamento financeiro, porque isso faz o modelo agir mais como um colega confiável do que como um assistente esquecido. Agora, no Terminal Bench 20, que mede a precisão do fluxo de trabalho de codificação, ele marcou 464. No Engenharia de Software Verificado, atingiu 731. E no Engenharia de Software Multilingüe, 702. Esses resultados mostram que ele lida com produção, codificação e resolução de problemas em nível empresarial. A equipe também investiu em treinamento de agentes
criando mais de 1.800 ambientes simulados e 85.000 prompts complexos. Assim, o modelo aprendeu a generalizar seu raciocínio em ferramentas desconhecidas. Para empresas que buscam autonomia e transparência, a DeepSeek liberou o modelo base no Hugging Face. A versão especial segue disponível só pela interface de programação de aplicações por consumir muitos tokens. Essa é a maneira deles equilibrarem acessibilidade e eficiência de custos. A reação da comunidade de pesquisa foi imediata. Susan Zhang, do Google DeepMind, elogiou a documentação técnica da DeepSeek e como estabilizaram o comportamento após o treinamento. Na Neurope San Diego, a notícia se espalhou rapidamente e os grupos de laboratório ficaram cheios de comentários. Especialistas como Florian Brand, que atua no open source chinês, afirmam que este é um raro caso de modelo open source competindo no mais alto nível. DeepSeek reconheceu que ainda está atrás em conhecimento mundial e eficiência de tokens em relação ao Gemini 3 Pro, pois usou menos poder computacional. Eles já trabalham para ampliar o pré-treinamento e tornar a cadeia de raciocínio mais eficiente em um laboratório com restrições de exportação. O que eles conseguiram é praticamente histórico. Enquanto isso, a Mistral AI da França mostrou por que o open source segue crescendo. Eles lançaram a família Mistral 3 com 3 modelos compactos de 3, 8 e 14 bilhões de parâmetros, além do Mistral Large 3, com arquitetura de mistura esparsa de especialistas. A versão grande usa 41 bilhões de parâmetros ativos de 675 bilhões, ativando diferentes caminhos conforme a tarefa. Tudo é totalmente open source sob a licença Apache 2.0, então desenvolvedores e empresas podem implantá-lo livremente sem se preocupar com termos restritivos. Já está disponível basicamente em todas as plataformas: Mistral AI Studio, Amazon, Bedrock, Hugging Face, Modal, OpenRouter, etc. O Mistral Large 3 foi treinado com 3.000 GPUs NVIDIA 200 e usa kernels Blackwell Attention, permitindo desempenho rápido na infraestrutura moderna da NVIDIA. Ele também tem bom desempenho em vários idiomas e modalidades, tornando-o utilizável globalmente. Os menores modelos Mistral 3 atendem desde dispositivos de bordo a grandes data centers, nas versões base, Instruct e Reasoning, todos com compreensão de imagens. Eles vêm no formato NVFP 4 otimizado para VLLM e hardware NVIDIA. Isso os torna extremamente eficientes para inferência. Mesmo em GPUs de médio porte, para desenvolvedores que estão montando configurações de inteligência artificial locais ou híbridas, esse lançamento parece um presente. Tudo tem licença permissiva, é leve e pronto para GPUs modernas. Indústria, as reações têm sido extremamente positivas, principalmente por causa do compromisso da Mistral com pesos abertos, capacidades multilingües e colaboração próxima com a NVIDIA e a Red Hat. É um dos poucos grandes laboratórios que ainda apoia o código aberto, enquanto os demais fecham tudo. Outro nome em destaque é o Kling AI, empresa chinesa da Kuaishou, gigante responsável por vários apps de vídeos curtos. Eles estão prestes a lançar o Kling 26 e essa versão pode finalmente fechar a grande lacuna que faltava. Os modelos de vídeo deles já tinham som. Agora o áudio é gerado nativamente pelo próprio modelo de vídeo. Isso significa que diálogos falados, canto e até efeitos sonoros ambientes saem na mesma etapa que os visuais. O slogan para a novidade é "Veja o som, ouça o visual", resumindo bem, segundo vazamentos internos. Kling 26 Pro terá suporte multimodal completo, fluxos de trabalho para vídeo, áudio e imagem, além de áudio global em inglês e chinês. Um grande avanço, pois versões anteriores como Kling 25 e Kling Omni tinham ótima fidelidade visual, mas sem fala integrada. Agora, eles vão competir diretamente com modelos como o Sora 2 da OpenAI e o Veo 31 do Google, ambos já com suporte a áudio. O lançamento está previsto para 3 de dezembro, na semana de lançamento do Kling Omni, quando a empresa apresentará 5 novidades. Se o cronograma seguir, o Kling 26 sai primeiro nas ferramentas web e plataformas de parceiros, antes de ser amplamente lançado. Como o ecossistema do Kuaishou já tem centenas de milhões de usuários, não é só uma atualização de modelo, mas um caminho direto para a adoção em massa. Falando em sistemas multimodais,
A Runway lançou o Gen 45, novo modelo de geração de vídeo, que já lidera o ranking da arena de vídeos. Ele marcou 1.247 pontos, ELO, no benchmark de análise artificial de texto para vídeo, superando todos os outros modelos disponíveis atualmente. A Runway diz que o Gen 45 traz fidelidade visual em nível cinematográfico e precisão física. Com GPUs NVIDIA, Hopper e Blackwell, as melhorias incluem pré-treinamento mais eficiente, novos métodos pós-treinamento e inferência otimizada. Ele cria cenas complexas com movimentos realistas e nuances emocionais, algo difícil para modelos anteriores. Ele mantém modos de controle anteriores, como imagem para vídeo e quadro-chave, facilitando a transição dos usuários. Os desafios restantes são pequenas falhas no raciocínio causal ou permanência dos objetos, fazendo com que, às vezes, um objeto desapareça ou mude de lugar incorretamente. No geral, é um grande avanço para fluxos de trabalho de filmes e publicidade gerados por inteligência artificial. O lançamento do Runway ocorre de forma gradual nos planos de assinatura e o acesso total deve ser liberado em breve. Depois vem a Amazon, que optou por atuar em duas frentes simultaneamente: hardware e agentes autônomos. No Amazon Web Services reInvent, eles revelaram 3 novos agentes de inteligência artificial que estão chamando de agentes de fronteira. Kiro, um agente autônomo de programação, chama a atenção por conseguir trabalhar sozinho por dias. Ele aprende como a equipe programa, assimila o estilo e segue com pouca supervisão. Você pode dar a ele uma tarefa complexa do backlog, e ele faz o resto. É baseado na ferramenta Kiro da Amazon Web Services, lançada em julho, mas esta versão traz o desenvolvimento orientado por especificações. Enquanto Kiro programa, verifica sempre com o usuário para confirmar ou corrigir suposições que viram especificações para o agente seguir depois. Com o tempo, ele entende como a equipe trabalha e aprofunda o conhecimento nos produtos e padrões de codificação da empresa. A Amazon Web Services afirma que ele pode manter um contexto persistente entre as sessões, ou seja, não perde a memória nem esquece o que estava fazendo. Isso é algo muito importante porque significa que você pode literalmente passar para ele uma tarefa que leva horas ou até dias, e ele não vai perder o fio da meada. Matt Garmin, Chief Executive Officer da Amazon Web Services, apresentou um exemplo em seu discurso. Atualizando o código usado por 15 partes do sistema, normalmente você teria que fazer cada um manualmente, verificar e aplicar as mudanças com segurança. Com o Kiro, você pode simplesmente pedir para ele corrigir todas as 15 instâncias e ele cuida de tudo de uma vez só. É nesse momento que agentes autônomos passam a ser usados não só em experimentos, mas também em softwares empresariais. Além do Kiro, a Amazon Web Services lançou 2 agentes: o agente de segurança Amazon Web Services, que detecta problemas e sugere correções durante a escrita do código, e o agente DevOps, que testa desempenho e compatibilidade antes da produção. O objetivo deles é automatizar ao máximo a cadeia de desenvolvimento de software, reduzindo a supervisão humana. A Amazon Web Services não é a única que desenvolve agentes de longa duração. O Generative Pre-trained Transformer 51 Codex Max da Open.ai afirmou que pode funcionar por até 24 horas seguidas. A Amazon quer mostrar que pode escalar esse conceito em toda a infraestrutura. O verdadeiro gargalo para esses sistemas não é só a janela de contexto, é a precisão e o controle de alucinações. Se o Kiro conseguir manter um contexto persistente sem erros lógicos, isso pode mudar como as equipes de desenvolvimento operam. A Amazon anunciou o chip de inteligência artificial Trainium 3 que melhora o desempenho geral. Comparado ao Trainium 2 anterior, ele oferece 44 vezes mais desempenho de computação, 4 vezes mais eficiência energética e quase 4 vezes mais largura de banda de memória. Esses números são significativos porque afetam diretamente a rapidez e o custo para treinar grandes modelos. O chip alimenta os servidores Trainium 3 Ultra criados para grandes cargas de inteligência artificial e traz otimizações para acelerar o fluxo de dados entre chips e evitar gargalos de memória. A eficiência energética aumentou 40% em grandes arquiteturas, gerando grandes economias de custo e ambientais na escala da Amazon Web Services. A Amazon já confirmou que trabalha no Trainium 4, que terá suporte ao novo NV, Link Fusion Interconnect da NVIDIA, para a comunicação mais rápida entre chips. A direção é clara:
Eles estão construindo uma pilha de hardware de inteligência artificial que compete diretamente com o domínio da NVIDIA, mantendo tudo internamente para a Amazon Web Services, clientes de nuvem. Agora voltando para a OpenAI, porque eles discretamente colocaram outra surpresa no código do aplicativo Android deles. Referências sugerindo que anúncios estão chegando ao ChatGPT na versão beta mais recente, strings mencionando anúncios apresentam conteúdos bizarros, anúncio de busca e carrossel de anúncios de busca foram encontrados. Isso basicamente confirma que a empresa está se preparando para integrar anúncios, provavelmente em torno de consultas de compras e recomendações, em vez de inserir anúncios aleatórios nas suas conversas. Eles devem surgir como cartões patrocinados ou sugestões quando você perguntar sobre temas comerciais, como fazem os resumos de inteligência artificial do Google ou o Copilot da Microsoft. A menção a conteúdo bizarro e o componente de marketplace para produtos patrocinados é um movimento lógico. Usuários gratuitos da OpenAI geram altos custos e anúncios podem ajudar a subsidiar isso, mantendo planos premium sem anúncios. Isso mostra como assistentes de inteligência artificial se integram aos modelos tradicionais de busca. A Perplexity AI já faz isso, integrando prompts patrocinados junto aos normais, e tem sido lucrativo. Se a OpenAI fizer igual, o ChatGPT pode virar um motor comercial. É um equilíbrio delicado. Anúncios demais podem arruinar a experiência, mas, se feito corretamente, isso pode finalmente tornar o plano gratuito financeiramente sustentável. Tudo bem, o mundo da inteligência artificial foi impactado por uma das afirmações mais ousadas da história da tecnologia. Uma empresa sediada em Tóquio chamada Integral AI afirma que construiu oficialmente o primeiro modelo do mundo, capaz de inteligência artificial geral. Curiosamente, capaz de inteligência artificial geral basicamente quer dizer inteligência artificial geral. Se um sistema opera acima do nível humano, significa que já atingiu esse patamar. Não dá para afirmar que algo tem quociente de inteligência 150 sem que atue nesse nível. Capacidade não é um rótulo hipotético, ela aparece nos resultados. Quando uma empresa diz que seu modelo é capaz de inteligência artificial geral, está basicamente afirmando ter uma inteligência artificial geral, só que indiretamente. Mesmo assim, é uma grande afirmação, pois a inteligência artificial geral sempre foi um objetivo quase mítico buscado por fundadores de tecnologia e pesquisadores há décadas. É suposto ser o ponto em que um sistema de inteligência artificial pode aprender qualquer coisa que um humano pode, raciocinar como nós e até nos superar em todas as áreas. Agora alguém diz, conseguimos. A Integral Inteligência Artificial, fundada por Jad Tarifi, veterano em inteligência artificial do Google, criou alguns dos primeiros sistemas de inteligência artificial generativa após quase uma década na empresa. Ele deixou o Vale do Silício e montou sua empresa no Japão, não por acaso, mas por causa da dominância global do Japão em robótica. Segundo ele, esse novo sistema não é só mais uma versão dos modelos tipo Generative Pre-trained Transformer, foi criado do zero para replicar como a inteligência humana funciona. E eles estão chamando isso de o primeiro modelo do mundo, capaz de inteligência artificial geral, um sistema que pode aprender novas tarefas sem nenhum conjunto de dados pré-existente, sem intervenção humana e sem desmoronar quando colocado em ambientes desconhecidos. Agora, a ousadia dessa afirmação é uma coisa, mas o modo como a Integral AI define inteligência artificial geral foi o que realmente chamou a atenção de todos. Eles não disseram apenas, "Ei, é inteligente como um humano." Eles apresentaram 3 critérios mensuráveis que, na visão deles, marcam a chegada da inteligência artificial geral. O primeiro é o aprendizado autônomo de habilidades, onde o sistema aprende sozinho novas habilidades em diferentes domínios, sem conjuntos de dados ou exemplos. Não requer supervisão humana, rótulos ou ajustes finos. O segundo é o domínio seguro e confiável, ou seja, o aprendizado deve ocorrer sem falhas graves ou consequências indesejadas. E o terceiro é a eficiência energética, o que significa que o custo total de energia para o sistema aprender uma tarefa deve ser aproximadamente igual ou menor do que a energia que o cérebro humano usa para aprender essa mesma habilidade. Esse último é interessante, pois define um parâmetro físico não só de desempenho computacional, mas de equivalência biológica. Tarifi afirma que seus engenheiros adotam esses 3 princípios como base em todo o desenvolvimento do sistema, segundo a empresa. Eles já testaram isso em experimentos reais de robótica, onde os robôs aprenderam novas habilidades sozinhos, sem supervisão humana.
Então, o que exatamente torna esse modelo diferente de todos os outros, Taraf diz? Ele é baseado em uma arquitetura que imita o neocórtex humano, responsável pelo pensamento consciente, percepção e linguagem. Em vez de ser um único modelo preditivo que apenas gera palavras ou imagens, o sistema da Integral AI cresce, abstrai, planeja e age como um processo unificado. Em resumo, ele não só responde, mas também entende, planeja e executa. A empresa chegou a mostrar demonstrações de robôs desenvolvendo habilidades de forma autônoma, resolvendo tarefas em ambientes 2D e 3D e depois aplicando esse aprendizado no espaço físico. Em coletiva, Taraf afirmou: "Isso marca um novo capítulo na história da civilização humana." Ele disse que o sistema atual ainda está em sua infância, mas já demonstra superinteligência incorporada. A visão é expandir esse modelo para uma inteligência completa que possa interagir tanto com o mundo digital quanto com o mundo físico de forma tão natural quanto os humanos. A tecnologia e a inteligência artificial já tiveram várias alegações de pioneirismo. Lembra da supremacia quântica anunciada pelo Google há alguns anos? Isso também gerou uma tempestade semelhante seguida por disputas e reivindicações concorrentes? A Integral Inteligência Artificial sabe disso e por isso foi específica ao definir inteligência artificial geral desde o começo. O site deles aprofunda bastante em como eles planejam escalar esse sistema em direção à superinteligência. Eles dividem em 3 fases: simuladores universais, operadores universais e gênesis. O primeiro passo, simuladores universais, foca em como a inteligência artificial constrói um modelo de mundo genuíno. O problema dos LLMs atuais, até dos mais avançados como Generative Pre-trained Transformer 5 ou Gêmeos 3, é que ainda só identificam padrões. Eles preveem bem o próximo token e geram texto coerente, mas não têm abstrações estruturadas ou modelo real da realidade. Segundo a Integral AI, isso os torna ineficientes e frágeis, incapazes de raciocinar como nós. Simuladores universais são feitos para processar informações hierarquicamente, como o cérebro humano, criando camadas de representação da realidade para raciocinar e prever. Esses simuladores combinam múltiplas modalidades: visão, linguagem, áudio e até dados de sensores do mundo físico para formar um modelo unificado do mundo. Eles expandem continuamente sua capacidade por meio do aprendizado ao longo da vida e do que Tarifi chama de expansão gradual, o que significa que o tamanho do sistema, o contexto, a janela e a profundidade do conhecimento crescem dinamicamente conforme necessário. Não é um modelo fixo que você treina uma vez e congela, ele evolui. Depois vem o segundo estágio, operadores universais. Uma vez que o modelo entende o mundo, ele precisa agir nele. Operadores transformam conhecimento em planejamento, uso de ferramentas e aprimoramento contínuo, segundo a equipe de Tarifi. Essa arquitetura permite ao sistema planejar em níveis altos, dividindo tarefas em objetivos e subobjetivos, como os humanos fazem. Por exemplo, ao aprender a cozinhar, ele não planeja cada movimento da mão, mas pensa em um nível mais alto. Descubra que é preciso ferver a água, adicionar os ingredientes e só detalhar o controle quando necessário. Esses operadores permitem que a inteligência artificial use e crie ferramentas. Se uma interface de programação de aplicações ou sistema robótico não bastar, o modelo pode criar suas próprias ferramentas. Aqui entra o autoaperfeiçoamento, a habilidade de criar meios próprios para resolver novos problemas. Além disso, ele realiza o que a Integral Inteligência Artificial chama de aprendizado ativo, criando seus próprios experimentos para preencher lacunas de conhecimento e dominar novas áreas de forma segura e eficiente. Na demonstração deles, por exemplo, eles mostraram que ele planeja experimentos científicos de forma autônoma, como simular processos de descoberta de medicamentos, executando-os com segurança por meio de robôs e gerando novos conhecimentos a partir dos resultados. Por fim, vem a etapa de escalar para a superinteligência. A infraestrutura de back-end responsável por isso é o Genesis, plataforma em que agentes de inteligência artificial geral planejam, agem e aprendem ao mesmo tempo em ambientes digitais e físicos. A interface frontal, chamada Stream, é uma interface humana adaptativa. Interagiríamos com esses sistemas de forma natural e contínua em vez de comandos. O mais marcante na visão de Tarifi não é técnico, e sim filosófico.
A integral inteligência artificial conecta tudo ao conceito de liberdade, definida como o ideal de agência e possibilidades infinitas. O objetivo não é criar uma inteligência artificial para substituir humanos, mas sim ampliar nossa capacidade coletiva de agir, criar e decidir. Isso se relaciona ao conceito deles de economia de alinhamento, onde ações são avaliadas pelo impacto na liberdade humana, não pelo lucro ou eficiência. Se parece moral ou espiritual, você não está errado. O framework de inteligência artificial geral do Tarifi vê o alinhamento como sistema social e ético, não apenas filtros ou regras. Ele acredita que só é possível escalar o alinhamento verdadeiro por meio da expansão da agência humana. Essa ideia está em todos os materiais públicos deles e diferencia sua narrativa da OpenAI ou Google. A abordagem da DeepMind sempre foi mais técnica que filosófica. Em episódio recente do podcast Sócrates, Tarifi aprofundou o lado técnico. Ele explicou que os grandes modelos de linguagem de hoje, GPTs, Geminis, Claude, seja qual for, são sistemas apenas de previsão. Eles comprimem enormes quantidades de dados, mas na verdade não entendem o que aprenderam. Ele diz que seu novo modelo comprime conhecimento em estruturas conceituais profundas e pode rederivar o entendimento quando preciso, lembrando conceitos em vez de decorar respostas. Ele o define como um modelo de abstração de primeiro mundo, um sistema que realmente aprende e raciocina. Em vez de prever texto, ele planeja ações, executa essas ações, gera seus próprios dados de treinamento, sonha para consolidar memórias e se atualiza continuamente, sem esquecer de forma catastrófica. Isso sempre foi um grande desafio para o aprendizado de máquina. Se for verdade, representa uma grande mudança no funcionamento da inteligência artificial atual. Tarifi afirma que essa arquitetura pode atingir eficiência de aprendizado semelhante à humana, consumindo energia comparável à usada pelo cérebro. Para contextualizar, os modelos modernos exigem milhares de GPUs consumindo megawatts apenas para treinar em um único conjunto de dados. Se a integral AI atingiu esse nível de aprendizado com eficiência energética similar à humana, isso revolucionaria o setor. Tarifi mencionou a SuperNED, uma futura rede de agentes de inteligência artificial geral, coordenando fábricas, laboratórios e residências. Um ecossistema conectado de entidades inteligentes que serve como espinha dorsal operacional da civilização. Ele vê a inteligência artificial geral não apenas como um cérebro digital, mas como uma inteligência totalmente incorporada que pode moldar o mundo real diretamente. Se a integral inteligência artificial atingiu ou não a inteligência artificial geral, ninguém trata isso como brincadeira. Alguns especialistas seguem céticos, pois ainda não há verificação independente. Mas até mesmo os maiores nomes, como o Google e a OpenAI, começaram a reconhecer isso. Estamos mais perto do que nunca. Até o Vaticano entra na discussão sobre inteligência artificial geral, com pesquisadores tentando que o Papa Leão XIV leve o tema a sério. Um pesquisador chamado John Clark Levin tem liderado um pequeno, mas determinado grupo de cientistas, teólogos e especialistas em políticas públicas. Ele os chama de vingadores da inteligência artificial, tentando convencer o Papa Leão XIV a iniciar uma consulta oficial sobre inteligência artificial geral. Eles argumentam que a influência do Vaticano pode ajudar a guiar a resposta global à inteligência artificial geral antes que seja tarde. Levin acha que, se esperarmos por certeza científica, o perigo já terá ocorrido. Ele tem atuado discretamente no Vaticano para chamar a atenção do Papa. Aparentemente, Leão XIV, que é surpreendentemente familiarizado com tecnologia e até tem formação em matemática, já fez da inteligência artificial uma das questões centrais de seu papado. Ele alertou várias vezes sobre riscos à dignidade humana, trabalho e justiça e prepara uma encíclica dedicada à inteligência artificial, um documento de grande importância para a Igreja. Até agora, nenhuma menção à inteligência artificial geral. A missão de Levin inclui viagens a Roma, participação em conferências e organização de jantares e seminários sobre inteligência artificial geral. Segundo Levin, é interessante que as pessoas estejam ouvindo, mesmo com padres e estudiosos tentando envolvê-las nas questões mais profundas da inteligência geral. Há uma genuína curiosidade no clero, e até o círculo interno do Papa quer aprender mais. Ele finalmente conseguiu entregar uma carta pessoal endereçada ao Papa Leão, pedindo que ele iniciasse uma consulta científica formal sobre inteligência artificial geral através da Pontifícia Academia de Ciências.
É o mesmo método que o Vaticano usou para definir sua posição sobre o clima. A carta elogiou os esforços de Leão na ética da inteligência artificial e ofereceu apoio da comunidade de pesquisa para entender as implicações da inteligência artificial geral. Ele não entregou ao Papa devido à logística do Vaticano, mas a carta chegou a um secretário, estando oficialmente em circulação. Levin admite que não espera uma resposta direta em breve, mas está esperançoso. Como ele mesmo diz, ninguém com quem conversou no Vaticano descartou a inteligência artificial geral como heresia ou bobagem. Na verdade, muitos têm sido surpreendentemente abertos à discussão. Se você pensar bem, faz sentido. O Vaticano não é um centro tecnológico, mas exerce grande influência. Possui 14 bilhões de católicos, canais diplomáticos globais e uma autoridade moral única. Ele pode servir como ponte neutra entre a divisão leste-oeste sobre inteligência artificial, principalmente entre Estados Unidos e China, onde estão os principais laboratórios de inteligência artificial. Inteligência artificial geral não é mais apenas um problema técnico, é político, ético e até espiritual, e está se espalhando rapidamente lá no Google. DeepMind. Demis Hassabis, que já é uma das principais figuras em inteligência artificial há mais de uma década, disse recentemente que a inteligência artificial geral está no horizonte. Nas palavras dele, esse será o momento mais transformador da história da humanidade. Ele afirma que podemos alcançar a inteligência artificial geral até 2030 ou antes. Na cúpula Axios AI Plus em São Francisco, Hassabis disse que o próximo avanço é o que ele chama de modelos de mundo. Sistemas que vão além de processar texto ou imagens, modelando de fato o funcionamento do mundo físico. Isso é uma sobreposição fascinante, porque a arquitetura da Integral AI, com seus simuladores universais e agentes incorporados, é literalmente construída sobre esse mesmo conceito. Parece que todos estão convergindo para essa ideia de que a chave para uma inteligência geral verdadeira está em criar sistemas de inteligência artificial que possam entender e prever o mundo real, e não apenas gerar dados sobre ele. De um lado, a DeepMind alerta que a inteligência artificial geral está próxima. De outro, uma startup de Tóquio diz já tê-la alcançado. Enquanto isso, no Vaticano, estão se preparando para comentar o impacto disso na civilização humana. Se nada mais, isso já deveria te mostrar o quão perto estamos de chegar à beira de algo histórico. Aconteça o que acontecer a seguir, está claro que a conversa sobre inteligência artificial geral mudou para sempre. Os protótipos já estão aqui, as discussões morais estão começando e o mundo está correndo para entender o que vem a seguir, certo? Então, toda essa questão em torno do modelo de linguagem generativo, 46.5, basicamente explodiu da noite para o dia. E quando você vê o que ZipWhite realmente lançou, fica claro porque todo mundo de repente parou de rolar a tela e pensou, ok, isso muda tudo. Este é o primeiro modelo multimodal de código aberto, que aceita imagens, vídeos, capturas de tela e páginas da web como entradas reais para uso de ferramentas. Não como algo secundário a ser convertido em texto antes. O fato de ser código aberto surpreende, pois essa capacidade multimodal só existia em laboratórios fechados até agora. Agora, qualquer um pode baixá-lo, rodar localmente ou desenvolver sobre ele sem restrições, mudando totalmente como os agentes funcionam. Porque agora você tem um modelo que não apenas lê imagens, ele realmente as utiliza como parte do seu ciclo de ação. E isso está acontecendo dentro de um modelo. Isso amplia o contexto de treinamento para 128 mil tokens, permitindo processar cerca de 150 páginas, 200 slides ou 1 hora de vídeo de uma vez. Sem improvisos ou pipelines complexos, só raciocínio multimodal do início ao fim. A GPU lançou 2 versões disso. O modelo de linguagem generativo 46.5 conta com 106 bilhões de parâmetros para nuvem e clusters de alto desempenho, e a versão Flash tem só 9 bilhões, ajustada para dispositivos locais e tarefas de baixa latência. O mais incrível é que a variante Flash é gratuita, e ambos os modelos têm licença MIT. Assim, as empresas podem implantá-los onde quiserem sem abrir o código ou pagar taxas empresariais. A versão de 106B custa 0,03 por milhão de tokens de entrada e 0,09 por milhão de saída, sendo surpreendentemente barata. Em comparação com outros modelos de visão dessa escala, o Generative Pre-trained Transformer 51 custa 11,25 por milhão de tokens de entrada e saída.
O Gemini 3 Pro sobe mais e Claude Opus alcança 90 por milhão. O modelo de linguagem generativo 46.5 fica em 12 no total e de alguma forma entrega pontuações de benchmark que superam modelos muito maiores. Em tarefas de contexto longo, sumarização de vídeo e raciocínio multimodal, o destaque é o sistema nativo de chamada de ferramentas multimodais. Ferramentas em Large Language Model geralmente usam texto. Mesmo que você envie uma imagem, o modelo precisa descrevê-la, enviar essa descrição como argumento de função e esperar por uma resposta textual. Isso é lento, com perda de informações e, sinceramente, meio ultrapassado. O modelo de linguagem generativo 46.5 ignora essas etapas e usa dados visuais como parâmetros, uma captura de tela, página de PDF ou quadro de vídeo. Os dados vão direto para a ferramenta sem conversão em texto, que pode retornar resultados visuais como buscas, grades, gráficos ou páginas web renderizadas. O modelo, então, continua raciocinando, usando essas imagens junto com o texto na mesma cadeia. Essa é a parte que deixou os pesquisadores animados, pois isso completa o ciclo entre percepção, compreensão e ação, peça que faltava para agentes multimodais reais. Para facilitar o fluxo de trabalho, eles ampliaram o protocolo de contexto do modelo para suportar URLs de imagens ou quadros. Isso elimina limites de tamanho e permite ao modelo indicar elementos visuais em documentos extensos. Então, em vez de lidar com PDFs ou slides enormes, o modelo navega entre as referências e decide quais imagens recortar, analisar ou trazer de volta para a conversa. É basicamente uma camada de execução nativa para a visão, algo que nem mesmo a maioria dos modelos de código fechado possui atualmente. O modelo se destaca em cenários mistos, exigindo compreensão de gráficos, tabelas, fórmulas matemáticas, documentos longos e elementos visuais variados. Ele pode ler um artigo científico, analisar figuras, entender a matemática e recortar elementos visuais. Ele acha importante recuperar imagens externas com uma ferramenta de busca e auditá-las visualmente para filtrar as de baixa qualidade. Montar um artigo completo e organizado com tudo no lugar certo. E ele faz isso em uma única passagem contínua, sem precisar de pipelines separados. Esse interleaving estruturado de texto e imagem costumava ser confuso para modelos multimodais, mas o modelo de linguagem generativo 46.5 foi treinado em grandes corpóreos intercalados. Ele considera conteúdo misto normal. Eles usaram truques de alinhamento de compressão do glyph, então os tokens visuais carregam informações densas e ainda se alinham perfeitamente com os tokens de linguagem. Isso é parte do motivo pelo qual essa coisa lida com visuais de contexto longo muito melhor do que as versões anteriores do modelo de linguagem generativo. Onde a internet realmente enlouqueceu foi no fluxo de trabalho de busca visual na web. O modelo identifica sua intenção, escolhe ações de busca e utiliza busca de texto para imagem e imagem para texto. Conforme a tarefa exige, ele revisa gráficos, imagens, trechos ou legendas, alinha, seleciona as evidências e reúne tudo em uma explicação estruturada. Então, se você pedir uma comparação de produtos, locais ou opções de design, o modelo literalmente puxa as imagens da web e faz uma análise com elas. Durante o processo, ele integra os resultados da busca à sua cognição, não só como capturas de tela. Esse tipo de cadeia integrada é o que as pessoas esperavam ver em sistemas de código fechado, e agora aparece em um modelo de código aberto licenciado pelo MIT. Outra área em que o modelo de linguagem generativo 46.5 surpreendeu os desenvolvedores é a automação de front-end. Quando o Zepo fala em replicação com precisão de pixels, eles não estão exagerando. Você envia uma captura de tela de um app ou site e ele recria o layout em Hypertext Markup Language Cascading Style Sheets e JavaScript limpos. Cores, posições e espaçamento dos componentes ficam alinhados. Depois, circule uma área na captura e dê uma instrução simples, como mover um botão ou mudar o fundo. O modelo mapeia essa região para o código e edita o trecho. Ele usa um ciclo de feedback visual similar ao interface do usuário, dois code deles. NWork renderiza a versão atualizada e confere se a alteração foi aplicada antes de enviar o resultado final. Esse tipo de verificação em circuito fechado é raro em modelos de código aberto. Poucas ferramentas empresariais fazem autocorreção com contexto visual, mas o contexto longo também é fundamental.
Uma janela de contexto de 128K em um modelo multimodal permite lidar com grandes documentos mistos. A GPU informou que o modelo de linguagem generativo 465 resumiu relatórios financeiros de 4 empresas públicas, extraiu e comparou indicadores principais, além de criar uma tabela organizada. Uma única passagem, com compreensão global de todos os documentos, sem trechos colados. E para vídeo, 1 hora de gravação cabe na mesma janela. Assim, o modelo pode resumir toda a partida, destacar os momentos-chave e ainda responder perguntas sobre horários ou sequências de gols depois. Isso é possível, pois o modelo trata quadros como tokens visuais com codificação temporal, usando convoluções 3D e marcadores de tempo no pré-processamento. Além disso, o modo como treinaram o modelo também é impressionante. A GPU passou por pré-treinamento, ajuste fino e aprendizado por reforço em etapas sucessivas. Mas o reforço por aprendizado deles não segue o modelo tradicional, que depende de avaliações humanas. Ele aprende com tarefas verificáveis, com respostas certas ou erradas, como matemática, leitura de gráficos, programação, raciocínio espacial e perguntas sobre vídeos. Eles até usam algo chamado amostragem de currículo, o que significa que o modelo recebe exemplos progressivamente mais difíceis à medida que fica mais inteligente. O uso de ferramentas faz parte do sistema de recompensas. Então, ele literalmente aprende quando usar ferramentas, como planejar o próximo passo e como manter suas respostas limpas e estruturadas. Alguns sistemas de penalidade podem prejudicar o raciocínio com muitas imagens, então são ignorados, ajudando o modelo a lidar melhor com elementos visuais. Arquitetonicamente, ele usa o Transformer de visão AIMV2 que permite ao modelo ver e entender imagens mais profundamente. Também há um projetor Perceptron multicamada que conecta o que ele vê ao que ele escreve. Ele lida com quase todo o tamanho ou formato de imagem, inclusive fotos panorâmicas muito largas, que normalmente desafiam outros modelos visuais. Ele utiliza posicionamento 2D Hop e interpolação para manter a precisão, comprimindo entradas de vídeo no tempo para evitar sobrecarga no sistema. E por causa da sua configuração estendida de tokenizador, ele pode formatar suas respostas de uma maneira estruturada que se encaixa perfeitamente. Com APIs e agentes, uso tags como pensar ou início da caixa para separar raciocínio e respostas. Quando a GPU divulgou os resultados do benchmark, ficou claro o motivo da empolgação com matemática. 5 ISTA modelo de linguagem generativo. 46. 5 marcou. 882, superando os 846 do anterior. 45, 5 e os 814 do Ken 3 modelo de linguagem. 8B. No Web Voyager, ele atingiu 81, enquanto o Qwen ficou em 684, no RefCoco e no Tribench. Ele igualou ou criou novos resultados de destaque. O modelo Flash menor superou o Ken 3 modelo de linguagem 8B e o modelo de linguagem generativo 41C em quase todos os aspectos. O que é louco, já que ele foi feito para rodar localmente, mas a capacidade de lidar com contextos longos é o que realmente o diferencia dos demais. Até modelos como o Step 3, 321 bilhões de parâmetros, ou Qwen 3 modelo de linguagem, 235B, falham em manter consistência com entradas grandes e mistas. O modelo de linguagem generativo, 465, lida facilmente com elas, pois seu sistema de visão e cérebro linguístico são sincronizados para raciocínios longos e complexos. Quanto mais investigavam o ecossistema, maior era o hype. Isso não é só o lançamento de um modelo, mas uma mudança em como sistemas multimodais de código aberto serão feitos daqui em diante. Muitos modelos de linguagem visual no último ano mostraram-se poderosos, porém desconectados. Eles analisavam imagens, mas só respondiam perguntas sobre elas. Faltava-lhes o passo final: transformar o entendimento visual em ação prática com ferramentas reais. Modelo de linguagem generativo 465 fecha essa lacuna. Ele se apresenta como a base para frameworks de agentes que precisam observar, planejar e agir, e não só descrever o que vem. E quando você combina isso com uma licença MIT, uma versão gratuita e leve, e preços que superam quase todos os principais concorrentes de código fechado, de repente, se torna um sistema pronto para empresas que startups e grandes companhias podem adotar sem dificuldades. O timing ampliou o impacto.
ZPU aproveitou o modelo de linguagem generativo 45, onde já era um forte concorrente open source. Modelos com raciocínio duplo, ótimo desempenho em programação e recursos como criar apresentações do PowerPoint com um comando. O 46.5 surge como o próximo passo mais sólido, focado em agentes e ainda mais ambicioso no aspecto multimodal. Quando você oferece aos desenvolvedores um modelo capaz de lidar com grandes entradas, usar ferramentas, recriar interfaces, revisar resultados e superar benchmarks. Nesse nível, a comunidade reage rápido. Enquanto várias atualizações de inteligência artificial passam, essa permaneceu. É a primeira vez em muito tempo que um modelo de código aberto realmente cria novos fluxos de trabalho, não só melhorias incrementais. E o fato de que você pode baixar os pesos agora mesmo. Do Hugging Face, rodar a variante Flash localmente, acessar a interface de programação de aplicações por uma interface compatível com a OpenAI, ou até mesmo experimentar o aplicativo Desktop Assistant no Hugging Face. Faces torna isso ainda mais acessível. É a combinação de poder, preço, licenciamento e utilidade real que criou esse burburinho. Certo, é aqui que eu vou encerrar. Se você está acompanhando os avanços em agentes multimodais, esse lançamento definitivamente marca um ponto de virada, e vai ser interessante ver como todos os outros vão responder. OpenAI lançou uma atualização que parece que finalmente alguém pegou uma inteligência artificial no meio de um pensamento. Digo isso literalmente. É possível rastrear uma decisão até alguns pequenos componentes, como seguir um circuito em uma placa-mãe. Essa é a vibe disso. O projeto chama-se Circuit Sparsity e surgiu de um artigo chamado Transformadores com pesos esparsos têm circuitos interpretáveis. A OpenAI também lançou um modelo real no Hugging Face chamado OpenAI/Circuit Sparsity, além de uma ferramenta no GitHub chamada OpenAI/Circuit_Sparsity. Então, esse é um daqueles momentos em que é pesquisa e também ferramenta. Você pode experimentar. Aqui vai o resumo logo de cara. Treinar um Generative Pre-trained Transformer, 2 com código Python, obrigando o modelo a aprender quase sem conexões. A parte impressionante é que eles não fizeram isso depois. Eles impuseram a esparsidade durante a otimização, durante o treinamento, em cada etapa, o tempo todo. Vamos explicar o que é um transformador com pesos esparsos, pois os detalhes importam. Um modelo de linguagem geralmente é uma teia grande e complexa. Todas as partes se comunicam, com milhões ou bilhões de conexões ativadas simultaneamente. É por isso que as pessoas os chamam de caixas pretas. Mesmo que a resposta esteja correta, ninguém pode realmente dizer quais partes internas foram importantes e quais eram apenas ruído. A OpenAI decidiu fazer algo que parece quase imprudente. Eles treinaram um modelo cortando a maioria das conexões já durante o treinamento, passo a passo. A cada atualização, a OpenAI fazia o modelo manter só as conexões mais fortes, apagando as outras. Não enfraquecer nem ignorar, mas eliminar totalmente. O resultado é extremo. Na versão mais agressiva, só uma em cada 1000 conexões sobrevive. Isso significa que mais de 999 das conexões internas desapareceram, e eles não pararam por aí. Também limitaram quantas partes internas podem ser ativadas ao mesmo tempo. Aproximadamente, apenas um de cada 4 sinais internos pode acender a qualquer momento. Então, menos conexões, menos partes ativas, muito menos caos interno. Aqui, muitos achariam que o modelo desaba, mas esse é o truque, ele não desaba. Ele sobrevive porque a OpenAI o treina desde o início. O modelo inicia normal e flexível, mas com o tempo o número de conexões permitidas diminui gradualmente. O modelo precisa comprimir o que aprendeu em menos partes internas. O que sobra desse processo é a lógica essencial. Essa configuração permite à OpenAI algo revelador. Eles mantêm o desempenho mesmo reduzindo a maquinaria interna. Ao comparar modelos esparsos com densos normais, eles percebem algo impressionante. Para a mesma precisão, a maquinaria interna dos modelos esparsos é cerca de 16 vezes menor. De forma simples, esse comportamento pode ser incluído em um programa interno mais simples, o que remete à ideia de circuitos. Antes de mergulharmos mais fundo na história, tem algo que eu continuo vendo nos comentários. Pessoas perguntando como conseguimos produzir tanto conteúdo tão rápido. Olha, só em 2025 este canal teve 32 milhões de visualizações. Isso não é sorte nem trabalhar mais.
Sempre que há uma inovação em inteligência artificial, já a incluímos no nosso fluxo de trabalho. A maioria só vê as notícias e segue em frente. Usamos imediatamente, então decidimos liberar algo inédito. O Guia de Inteligência Artificial 2026. 1000 prompts para dominar a era da inteligência artificial. Assim, você deixa de só consumir inteligência artificial e passa a usá-la para criar vantagens reais e injustas para si. Faça propostas em 20 minutos, não em 4 horas. Comece o negócio paralelo que você vive adiando. Seja quem entrega o dobro em metade do tempo. Em breve, acesso para membros fundadores. Entre na lista de espera na descrição, tudo bem? Agora, de volta ao vídeo. A OpenAI define tudo de forma concreta, sem falar em recursos vagos ou estados ocultos. Um circuito é um pequeno grupo de unidades internas interligadas, sendo cada unidade minúscula. Um neurônio, um canal de atenção, um slot na memória e cada conexão é um peso sobrevivente. A questão agora é: podemos achar o menor circuito interno que ainda resolve uma tarefa? Como testar isso? Eles criaram 20 desafios simples de codificação, cada um exigindo que o modelo escolha entre 2 próximos tokens. Sem respostas abertas ou criatividade, apenas escolha opção A ou B. Alguns exemplos parecem triviais à primeira vista. Feche uma string com aspas simples ou duplas e escolha entre 1 ou 2 colchetes de fechamento. Dependendo da profundidade da lista, identifique se a variável é um conjunto ou string para o modelo saber se usa ponto, add ou plus, mas igual. Depois, quando fazem algo inteligente, eles começam a remover partes internas do modelo até que o desempenho caia. O objetivo é achar o menor mecanismo interno que resolva bem a tarefa. Eles não chutam, apenas otimizam para isso. Qualquer coisa removida é congelada em um valor médio e não pode mais ajudar secretamente. O que resta no final não é uma visualização, é uma máquina interna simplificada que realmente faz o trabalho. E é aqui que o título do vídeo começa a fazer jus ao seu peso. Para fechar aspas, o circuito final possui 12 unidades internas e 9 conexões. Nele, 2 unidades surgem quase de imediato. Ela ativa toda vez que o modelo encontra qualquer aspa. A outra carrega um sinal simples que indica a diferença entre aspas simples e aspas duplas. Depois, outro componente interno recebe o sinal e o coloca no fim da sequência, onde a aspa de fechamento deve aparecer. O modelo não está apenas adivinhando ou reconhecendo padrões, mas executa uma rotina: detectar, classificar, copiar e gerar a saída. Você pode acompanhar passo a passo. Contar colchetes é diferente, mas igualmente claro. Quando o modelo vê um colchete de abertura, aciona detectores internos. Outro componente analisa toda a sequência e faz uma média desses sinais, o que efetivamente se transforma em uma noção de profundidade de alinhamento. Em seguida, outro componente analisa a profundidade e decide se basta 1 ou 2 colchetes de fechamento. Isso é contar, simples. Depois vem a tarefa do tipo de variável, especialmente interessante quando a variável é criada pela primeira vez. O modelo armazena um pequeno marcador interno que indica qual é o tipo. Depois, ao precisar modificar, outro componente interno usa o marcador para escolher a operação certa. O modelo realmente armazena informações e as recupera quando necessário, não apenas de forma vaga ou estatística. Esses circuitos são pequenos, o suficiente para que você possa realmente lê-los, e é nesse momento que deixa de parecer algo abstrato. Agora você observa as decisões internas se formando, não fala mais sobre saídas. A OpenAI adiciona outra camada, tornando isso ainda mais poderoso. Eles apresentam as pontes que funcionam como tradutores. Elas permitem que a informação circule entre um modelo esparso e legível e um modelo denso comum. É possível extrair um sinal interno de um modelo esparso, ajustá-lo e aplicar essa alteração em um modelo denso. Em vez de afirmar que esse comportamento está em um modelo de brinquedo, diga que essa característica existe. Veja como isso impacta um sistema completo, é uma grande mudança. Características interpretáveis podem ser aplicadas em modelos reais, não apenas em pesquisas. E isso não é só teoria. A OpenAI lançou um modelo real. Ele se chama OpenAI/Circuit Sparsity. Ele tem 4 bilhões de parâmetros e está disponível no Hugging Face sob uma licença Apache 2.0. Eles publicaram o kit de ferramentas completo no GitHub.
com tarefas e interface visual para explorar circuitos. Você pode carregá-lo, executá-lo em código Python e saber que por dentro quase tudo está zerado. O que resta é o maquinário mínimo necessário para funcionar. É por isso que esse lançamento parece diferente. O objetivo não é fortalecer a inteligência artificial, mas torná-la compreensível. Você vê não só o que o modelo diz, mas também como ele chega ao resultado usando partes internas identificáveis. Por isso, a OpenAI marcou um território de pensamento de inteligência artificial e não porque o modelo seja consciente. Pela primeira vez nessa escala, o processo interno deixou de ser nebuloso e virou uma sequência de decisões reais que você pode acompanhar. Na mesma época, a OpenAI publicou um estudo sobre esparsidade de circuitos e a Axios trouxe uma matéria com um título revelador. A OpenAI não é só grande demais para falhar, é ainda maior, e isso faz diferença. A empresa ocupa posição central na economia de inteligência artificial como nenhum outro laboratório. Mudanças de direção da OpenAI afetam investidores rapidamente. Segundo a Axios, Sam Altman enfrenta pressão de vários lados. A concorrência com o Google é intensa. Os processos movidos por famílias continuam. Há mais de 1 trilhão em compromissos de gastos de longo prazo para infraestrutura, chips e centros de dados. A economia da inteligência artificial segue a trajetória da OpenAI, fazendo com que pequenos sinais tenham grande impacto. Segundo Axios, só a sugestão de atrasos nos centros de dados da Oracle para a OpenAI já movimentou as ações de tecnologia. Assim, o capitalista de risco e pesquisador do MIT, Paul Kedrowski, descreveu de forma direta: o papel individual da OpenAI pode parecer pequeno à primeira vista, mas essa impressão desmorona quando você observa o quão interconectado tudo se tornou. Um erro grave congelaria partes do ecossistema. Delip Singh, ex-vice-conselheiro de Segurança Nacional e atual chefe de pesquisa macroeconômica global na PGIM, foi além. Ele alertou que, se a OpenAI vacilar, as bases da inteligência artificial enfraquecem rápido, afetando demanda por chips, gastos de capital e mercados financeiros. Ele destacou um ponto de pressão: chips que Microsoft e Meta têm comprado para não ficar atrás. Se o ímpeto da OpenAI cair, a urgência some. A queda nos pedidos de chips afetaria bilhões em investimentos que impulsionam o crescimento. Singh sugeriu que até metade desse crescimento pode estagnar. Esses chips também servem como garantia para empréstimos, o que significa que mudanças na demanda também afetam os mercados de crédito. Na OpenAI, a liderança recusou apoio ou tratamento especial do governo. Altman já declarou que o fracasso deve seguir como possibilidade. A OpenAI destaca confiança, investidores fortes e avanço constante em sua comunicação pública. Ainda assim, o escrutínio permanece porque as apostas são reais. A OpenAI prepara mudanças para o consumidor, tornando decisões internas mais relevantes. O Tech Radar diz que um modo adulto do ChatGPT, confirmado por Fiji Simo, deve chegar no início de 2026. O acesso exigiria um sistema que prevê a idade do usuário pelo comportamento e contexto, não apenas por um campo de seleção. O sistema já está em testes em alguns países. Essa iniciativa vai além do conteúdo adulto, pois abre espaço para conversas sobre temas atualmente filtrados por serem considerados sensíveis demais, incluindo relacionamentos, sexualidade e saúde mental. Esse recurso envolve questões legais, regulatórias e de confiança. Governos globalmente estão reforçando regras de verificação de idade. E a OpenAI claramente quer uma solução que funcione em várias regiões enquanto mantém os usuários engajados, possivelmente por meio de níveis premium. Aqui é onde a esparsidade de circuitos se reconecta de forma silenciosa. OpenAI está criando sistemas cujas decisões internas afetam de fato o exterior, seja no comportamento do código, limites de conteúdo ou decisões importantes para reguladores, usuários e investidores. Nesse ambiente, ter modelos com mecanismos internos mais claros, menos interações ocultas e caminhos de decisão rastreáveis deixa de ser uma curiosidade acadêmica. Isso já se assemelha à infraestrutura. A esparsidade de circuitos transforma o comportamento interno em algo mais compacto, legível e controlável, condensando comportamentos complexos em pequenas máquinas. Você pode apontar, testar e agir com intenção. Esse contexto dá a este lançamento um peso muito maior do que o de um único artigo de pesquisa. A inteligência artificial legível nos aproxima do controle
ou acelera poderes que ainda subestimamos? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber sua posição. Se essa análise ajudou, curta e se inscreva para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.